E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Wikicast aqui no nosso canal da Igreja no Cinema de Guarulhos. Seja muito bem-vindo. Hoje o convidado muito especial, assim como todos que já vieram, é Marcelo. Marcelo tá aqui na mesa. Tudo bem, Marcelo? Beleza. Como Seja você tá, mano? muito bem-vindo mesmo. Você é um cara que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração também. E bora bater um papo. Marcelo, muitos anos na liderança de ministérios, de louvor, adoração, compositor, músico, e teve uma presença muito forte também na política aqui da nossa cidade, que a gente vai falar um pouco sobre isso, uma presença muito forte, inclusive, que eu acompanhei pelo Facebook, os vídeos, as lives, a sua participação, que foi muito, muito interessante, assim, né? Foi algo até... Eu vi poucas equipes, né, de vereadores e tudo mais, fazendo esse trabalho de mostrar para a população o trabalho que é feito, né? Que agora, foi até muito inteligente da sua parte também, eu achei, de você fazer o dia a dia, né? Ir nas ruas, mostrar as dificuldades, e você teve essa presença muito forte, trabalhando com o Eduardo Carneiro, né? Trabalhei os últimos 4 anos, até dezembro do ano passado, Dr. Eduardo Carneiro, que foi o líder do governo aqui na cidade. Perfeito. E o que você achou dessa experiência dentro desses 4 anos, a gente falando sobre isso? Para você que não sabe, também cristão, um homem de Deus, está aqui também, com muita experiência, com muita bagagem, né? E teve essa presença na política, que a gente sabe que é polêmico, que é um assunto que divide opiniões, que você tem que ter um cuidado nas mídias sociais, porque vão te amar demais, ou vão te odiar para sempre, te excluir das mídias sociais, como provavelmente deve ter acontecido. Muito. Faz parte. E como que foi a sua resiliência diante disso, cara? Bem... Se apresenta também, eu fiz uma apresentação mais ou menos. Como é que é? Ali? Eles vão cortando de acordo com... Então vou falar para você, com o pessoal lá. É assim, ó. Eu cheguei em São Paulo, cara, em 88. Sou do Rio, né? Minha família veio para cá porque papai foi transferido da empresa dele do Rio para a sede São Paulo. E aí viemos eu, mamãe, meu irmão, o único irmão que eu tenho, o Lúcio, e o papai. Então, de 88 para cá, já são 33 anos na cidade. Eu tenho 50 anos, vou completar 51, cheguei aqui com 17. Ou seja, eu vivo mais tempo em Guarulhos do que vivi onde eu nasci. Né? Muito mais tempo. Então, assim, essa cidade aqui é uma cidade que eu gosto muito, cara. Né? Gosto demais. Não tem esse lance de voltar para o Rio para morar. Sim. Não tem. Construir as raízes aqui já. Minha família é toda do Rio, né? Alguns parentes também já estão espalhados pelo Brasil, mas a maioria está lá. Mas assim, a gente vai para vê-los, matar a saudade, mas para morar não. Criamos raízes aqui. Então meus filhos são da cidade, estou estabelecido aqui. E aí, a partir de 2015, eu comecei a ter uma participação na política da cidade de forma mais contundente. E quando foi a partir de então houve eleições e fui convidado para poder compor o time de assessoria do Carneiro, né, Dr. Carneiro. E aí ele foi escolhido pelo prefeito para ser o líder do governo, entendeu? E assim, existe dentro da política os lados, os interesses, etc, etc. Isso eu falo sobre a política institucionalizada, né? Os partidos políticos e tal. Mas também existe a política do dia a dia, né? Do cidadão, do cara que não depende desse lado e tal. Então eu vivi essas duas vias, a política institucional e a política que eu faço no meu dia a dia. Eu sou um cidadão, e aí gosto de cuidar dessas coisas. Atuante, participante. Legal, cara. É muito legal, assim. Eu não tive grandes problemas. Eu acho que teve gente que tem gente que se envolve em questões que eu acho que são
irrelevantes. Vou procurar o pelo em ovo, né? E assim, entrar de fato naquilo que é relevante, é bom para todo mundo, pouca gente quer fazer, tá? Agora, uma coisa, você até citou que política é muito difícil, de fato é. Patrick, é um ambiente sujo, cara, muito sujo, mas muito sujo. E eu tenho prazer, cara, em dizer que eu trabalhei durante 4 anos num lugar onde o objetivo era fazer o que era correto, o que era certo, num lugar onde não tinha curva, conversa torta, você entende? E por isso que eu fiquei lá, Sim. por esse tempo todo. Se tivesse alguma coisa fora isso, já não seria minha praia, mano. Sim. Mas, pô, legal, cara. É um ambiente gostoso para quem quer fazer o negócio acontecer de fato. Sim. Né? E foi o que a gente fez. Fui pra rua, fui trabalhar. Ficava feliz, cara, quando alguém falava, poxa, cara, tô com um probleminha aqui na minha rua, um buraco, não sei lá. Dá pra você ajudar aí? Aí a gente ia na prefeitura, né? Através do gabinete. Eu solicitava, a prefeitura atendia todos. Isso é muito legal, cara. Eu gostava. Você acha que a cidade, pelo menos ali onde você estava atuando, que era mais, se eu não me engano, São Pimentas, João, Pimenta, São João, né? É a minha região. Isso. E você sentiu, ou você tem sentido que de uns 2 anos para cá, a cidade tem se tornado mais participativa com política? Ou é só uma impressão minha? Porque assim, eu vejo pelas mídias sociais que parece que o povo está se interessando, mesmo que seja de forma rasa. Mesmo que eles, muitas vezes, acreditando em fake news, acreditando em site do fulano fuxico, do não sei do que, e o cara vai atrás, quer se informar. Você acha que tem aumentado esse interesse? Tem aumentado a exposição do interesse. Sim. O interesse eu acredito que sempre houve. Só que antigamente você não tinha canais de expressão. Você falava no máximo com teu vizinho, com teu amigo do trabalho, da faculdade, não é? Com um parente. Só. Hoje não. Hoje você, usando as redes sociais, por exemplo, você pode expressar para um número maior de pessoas. Então o que eu acho que aumentou foi a exposição. Do trabalho, tema, né, também, do trabalho, do tema e tudo, né, cara? Agora, é claro, é tudo muito novo, né, Patrick? Então, tudo que é muito novo requer aprendizado. Total. Então, a galera chega sem saber, fala coisas que não sabe, não pesquisa, não vai, não sabe onde é a fonte, como colher e tal. Não conhece muito de leis, que são muito complexas, entendeu? As nossas leis aqui. Também. Né? Então, o pessoal chega querendo opinar, querendo falar, querendo mostrar o ponto de vista dele. Um exercício que eu vejo assim, a população é meio como meu filho, né? Meu filho tem 12 anos de idade, né? Você tem filho também. Aí é muito engraçado que quando ele vai emitir uma opinião, eu já ensino ele desde já. Qual que é a fonte? Sim. Ele chega às vezes, que fulano não sei o que. Eu falei, é mesmo, filho? E onde você viu isso? Aí às vezes ele não sabe responder. Ele não sabe responder, ele não sabe como reagir, aí ele dá uma gaguejada. Você tem que orientar. Eu acho que o povo brasileiro, né, até o guarulhense hoje sofre disso. Eu até estava conversando esses dias com uma pessoa, a gente estava falando sobre exatamente isso, o ponto de vista. Aí eu até exemplifiquei assim, a gente está de frente um para o outro e aconteceu um fato. O fato foi o seguinte, um objeto, ele se moveu daqui para cá. No meu ponto de vista, ele veio da minha esquerda para a minha direita. No seu ponto de vista, aconteceu o quê? Ao contrário, direita. Entendeu? O mesmo fato, cara. O que aconteceu foi um objeto sair daqui e para ali. Eu vi de um ângulo, você viu de outro ângulo, né? Mas isso é uma questão. Agora, existem outras questões que elas não devem ser olhadas do meu ponto de vista e do seu ponto de vista. Existem questões que têm que ser olhadas do mesmo ponto de vista. E esse mesmo ponto de vista é o quê? É a correção, é a integridade, né? É aquilo que você tem de essência. Então, quando todo mundo se junta, na verdade, para olhar um fato,
Não existem vários pontos de vista. Existe a verdade. A verdade. Quando pessoas se juntam do lado da mentira para olhar um fato, existe o quê? A mentira. Sim. É nisso que eu me pego, entendeu? Então, quando é uma questão irrelevante, uma questão superficial, tudo bem, ponto de vista, vamos fazer assim, mas quando é uma coisa essencial, cara, não dá para abrir mão de valor. E aí você vem para o lado do valor que você defende, que você acredita, e aí você segue e fala, não, isso aqui é assim, não é o meu ponto de vista, é assim e acabou. Na política tem muito disso aí, a gente tem que cuidar disso de forma muito íntegra, sabe? Cara, mas você falou que o cenário interno é sujo. Sim. A gente sempre soube disso, né? Essa que é a real. Sim. Infelizmente, mas tem saída ainda para isso? Tem, claro que tem. A saída, ela não é institucional. Entendeu? A saída não é institucional. Aqui, a gente precisa mergulhar dentro daquilo que é ponto de vista de fé. Ok? Vamos lá. No que eu acredito. E aí eu acredito dessa forma para a gestão das cidades como um todo. Existe uma forma de governar que é justa. Sim. Esta forma de governar justa, ela é bíblica. Né? Se a gente parar para poder entender como Deus estava levando o povo de Israel na sua forma de governar, ele é o governador. Total. O povo falou, não, a gente não está afim, a gente não quer. Então eles pediram um rei. Todo mundo conhece essa história aí, quem é de igreja. Deus falou, não é legal. Os caras falaram, não é legal. Deus falou, então toma um rei. E aí, deu no que deu, né? Alguns reis completamente corrompidos e perversos, outros homens de Deus, não é? Mas o cerne do que tem jeito e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros daquele que é justo. Existe uma forma de governar, uma forma correta e justa. Quando Deus cria, põe o homem e fala para o homem, cuide da terra, é da forma justa. Isso foi rompido quando veio o pecado. O que é sujo dentro da política é porque os homens são pecadores. Sim. Entendeu? Cara, então aí que dá o problema. Essa lama que a gente vê hoje, que é o reflexo de pessoas más, como você falou. Exatamente. Mas é reflexo também de quando a pessoa recebe um poder, ela também se corrompe. Sim. Porque às vezes o cara lá era humildão, comia o pão com ovo, de repente teve acesso ao poder, Sim. teve acesso a um salário melhor, a um cargo melhor, o cara se corrompeu. Mas tem um outro ponto que é assim, você falou da justiça, que eu quero te provocar agora. Beleza, você está aqui sendo justo ali no meio de outros não justos. Aí precisa voltar para determinar para aprovar alguma lei ou algum projeto e tal. Você está sendo justo no seu voto e o restante não. E só que muitas vezes para aprovar aquele projeto, eles precisam do seu não, ou do seu sim, que seja. E só que essa sua atitude vai contra os seus valores. E aí que fica a sinuca de bico aqui, porque parece, ao meu ver, que o cristão, muitas vezes, quando entra, ele é forçado e é meio que obrigado a agir de forma ruim, a agir de forma não justa dentro desse cenário, né? Eu não sei se é assim. Estou só... É a provocação que você falou. Tá, vamos lá. Quando eu enxergo isso, eu enxergo de uma forma mais ampla. Eu costumo dizer o seguinte... Quando dentro do mesmo quadro há uma pessoa que não se corrompeu, os outros são indesculpáveis. Certo. Vamos falar de questão social, e aí eu vou chegar onde eu quero. Muita gente fala sobre meritocracia, e aí eles dizem assim, poxa, mas o filho do rico chegou no patamar porque o cara é rico, mas e o cara pobre que veio da favela nunca vai chegar lá? Calma, você não pode comparar grandezas diferentes, você tem que comparar grandezas iguais. Pega 2 filhos de rico, mano. Compara os dois, a meritocracia ali. Perfeito. Há um que vai chegar e o outro não.
e tem a mesma condição. Uhum. Mano, eu nunca ganhei, ou nunca pude ganhar do meu pai uma bicicleta, velho. Uhum. Enquanto criança e adolescente, eu via a molecada andar de BMX na rua, falava, mano, eu quero ter um negócio desse. E meu pai nunca pôde me dar. E nem por isso eu saí roubando, cara. Eu vim de uma realidade lá no Rio de Janeiro, difícil, cara. Então, pega eu que vim dessa realidade e um outro moleque que saiu dessa mesma realidade, cara, hoje eu tô aqui e tem muita gente que se perdeu. Então, você tem que comparar as grandezas que são iguais, tá certo? Então, enquanto um cara de favela, de comunidade, pobre, que olha o tênis do rico e fala, eu queria ter um igual, batalha para conseguir um, aquele que rouba é indesculpável. Ponto. É o que eu penso. Perfeito. Tá certo? Essa aqui é a minha doutrina. Sim. Enquanto tem um cara cristão que resiste à mulher do patrão, os outros são desculpáveis. José, do Egito, ele viveu essa realidade. Total. Ele resistiu, cara. Os outros, mas eu não consigo. Mas não conseguiu, tá certo? Os outros são indesculpáveis. Legal? Aí a gente vai chegando na política. Tem uns caras que trabalhavam muito dentro da política de um reino. E aí eles foram obrigados, cara, a se curvar diante de um tirano, de um rei. História de Daniel e seus amigos. O cara falou, decreto está aqui, todo mundo tem que se ajoelhar diante dessa estátua aqui, tá certo? Os caras falaram, a gente não vai ajoelhar não. Aí ele falou assim, não, peraí, se não ajoelhar, o decreto diz que tu vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Tá bom, vamos lá, não me ajoelho. Então, quando chegou o momento de cumprir aquele decreto, o povo se ajoelha diante de um rei, aí aqui é de uma estátua, mas o significado é muito mais amplo, se ajoelhar diante de uma situação, ok? Os caras falaram, não, nós vamos ficar aqui em pé. Ficaram em pé. Só que eles eram caras bem considerados naquela situação, e aí quando chegou lá no rei, falou, mano, os caras lá não se curvaram não. Ele falou assim, puxa vida, logo os caras que a gente é meio que chegado e tal, mas vamos ter que punir. Manda aquecer a fornalha muito mais, porque esses caras vão se lascar. E aí, eu estava conversando com meu pastor há 3, 4 semanas atrás aí, a gente estava tomando um café lá e a gente falou exatamente disso, e ele tocou num ponto que é muito bonito, cara. Os caras, quando receberam o recado do rei, eles mandaram um recado de volta. O recado de volta foi o seguinte, bem, nós não vamos nos prostrar e nós acreditamos que o nosso Deus vai nos livrar, mas se o nosso Deus não nos livrar, a gente não se prostra assim mesmo. Nossa. É embaçado. É profundo. Chegar num nível desse aí é muito louco. É profundo, Entendeu? Aí nós estávamos falando de política. É tudo E falávamos do homem de Deus que estava lá dentro. Aí ele falou assim, se o homem de Deus está sendo levado para fazer uma situação onde ele, por valores cristãos, bíblicos, não concorda, ele vai bater o pé e falar, não vou fazer. Mas ele vai ser mandado embora, vão exonerar, vão isso, vão aquilo. Cara, se exonerar, eu não me prostro. Se não exonerar, eu não me prostro. Eu tenho minha convicção em ponto. Manter os valores. Chegar nesse nível é difícil, velho. Nossa, difícil. Você tocou numa parada Isso que é muito louco, cara. Eu não tinha assim, muito louco. Me aprofundado tanto assim. Porque, ou seja, não tem desculpa. O cara faz porque ele porque negocia. Ele negocia o valor. Ele negocia. Pecado. É o pecado, exatamente. O cara, Entendeu? tipo, ele... Tá bom, vou ceder ao erro. Só que aí, a gente também pode ainda amplificar um pouco mais. Porque isso não está relacionado apenas ao ambiente da política institucional, da gestão de uma cidade e tal. São não, cara. corrupções diárias. Pô, no trânsito, o guarda parou, o cara vai lá e dá um quebra pro guarda, quebra para poder passar na autoescola. Tudo isso, cara. Sim. Sabe, então a gente é muito... aí é a sabedoria bíblica, né? Cara, demais, a gente demais. deixa passar um camelo, mas outra coisa a gente não deixa passar.
A gente tem essa questão. Então, por isso que essa luta diária contra o que minha carne pede que é a minha briga, mano. Sim. E aí é dentro da política. Eu, por exemplo, participei de um gabinete e falo isso aqui de peito aberto, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nunca tive, entendeu? E o papo é reto. Eu participei de um gabinete em que eu nunca fui levado a dividir meu salário com o vereador com quem eu trabalhava. Todo mundo ouviu falar aí, de tempos para cá, sobre a tal da rachadinha. Tranquilo, cara. Se um dia eu fosse levado a isso, eu ia falar, valeu, obrigado, tô fora. Uhum. É nisso. É nisso. Você entendeu? Sim. Então é no caminhar do dia a dia. Por isso que eu falo, eu tenho o prazer, cara, de dizer, trabalhei num lugar onde o caminho que nós seguíamos era um caminho de retidão. O Eduardo é um cara sério também, né? Muito é um cara, sério. tipo, ponta firme em relação a isso, né? Questão de valores, questão de fé, né? Veja bem, a gente está num bate-papo aqui, nós dois somos cristãos e tal. Sim. Né? O Eduardo, ele é um cara que conhece, né? Inclusive, parte da família dele tem ligação com... Você conhece melhor, né? Porque você andou com o cara. Mas o pouco que eu vi, deu pra ver que ele é um cara sério. Sério, idôneo, entendeu? Um cara, assim, que todas as vezes que se deparou com alguma questão que ia contra princípios, que ia contra a forma de se fazer a gestão da cidade bacana, ele foi lá e se opôs. E falou com quem tinha que falar, denunciou o que tinha que denunciar e etc. Cara, teve uma experiência que você contou pra mim, da última vez que eu fui lá na sua igreja, sobre aquele terreno lá que estava abandonado, e aí de repente você viu uma possibilidade de montar um projeto lá. Lembrei agora, assim, enquanto você estava falando. Lá, na realidade, é o seguinte, é bem perto da minha casa, né? Então o terreno fica do lado da escola em que meu filho estudava. E aí, vez ou outra, também caminho, eu estava sem carro na época, não tinha carro naquela época, então eu ia de ônibus para o trabalho, não é caminho, né? Pegou o trevo Bom Sucesso muitas vezes, né? Várias vezes ali, cara. E eu até brinco com meus colegas ficavam bravos comigo, porque acontecia de eu passar lá e tá legal, né? Aí eu postava, tá da hora. Toda vez que você passava, pode? Tá livre, Você viu isso aí? O cara fala, não, mas você combinou alguma coisa? Não tô combinando. Era muito engraçado. Mas então aquele terreno lá, cara, era um terreno do município, né? E que estava degradado, cara. Era um lixão, assim, tinha uma montanha de entulho que o pessoal jogava e tal. E aí levei pro doutor Eduardo e falei, doutor, aqui eu acho que dá para poder fazer um esquema bacana. E aí calhou de duas demandas, essa e uma outra que surgiu. Por quê? O governo construiu alguns prédios ali no alto da Estrada do Caminho, velho, para quem sabe ali no trevo de Bom Sucesso ali, indo para o lado do Pimentas, tem o terminal do Pimentas, tem o SEAG, aí tem a universidade, que é a Unifesp ali, é ali em cima. Tem agora um monte de prédios ali. E as pessoas tinham que descer dos prédios até o terminal para poder pegar um ônibus, ou então subir do terminal para casa. E algumas famílias tinham, por exemplo, ou têm filhos cadeirantes e tal. Então, qual que foi a nossa solicitação através do mandato lá? Que a linha de ônibus fosse até lá em cima, tá? E aí nós conseguimos. 2 linhas de ônibus, então, iriam não parar mais no terminal, iam subir lá. Só que tem um problema, lá não tinha lugar para fazer manobra. E como é escola, o ônibus não pode dar ré para manobrar, então tem que ter um pátio de manobra. E aí foi quando a gente uniu o útil ao agradável. Aquele terreno estava daquele jeito. Falei, bem, aqui a gente pode pedir os caras para construírem uma rotatória. E aí, mas foi o que aconteceu, justamente, né? Eles ainda, de fato, não concluíram lá, mas as linhas funcionam lá e é o lugar de rotatória, né? O sonho é que aquilo ali tenha um paisagismo, alguma coisa assim bacana. E aí sim, né, vai ficar bem melhor do que é. Mas mais de 2.000 pessoas, cara, centenas de famílias foram atendidas. É uma demanda do dia a dia que é legal a gente trabalhar. Legal, né? Legal. Hoje você não está mais atuando, que o Carneiro não entrou, né? Sim, não foi reeleito, né?
Só que a sua visão de mundo e sua visão de política, ela continua, né? Porque Sim. você como cidadão, como alguém atuante na cidade, você vê essa importância da integridade ainda continuar valendo dentro ou fora lá. Sim, exatamente. Porque ela é algo contínuo, algo que você vive diariamente, né? Algo que você realmente... Aquele lance de você viver aquilo que você prega, né? Sim. E a importância do cristão se inteirar mais sobre política, cara. Bem, é muito legal você olhar pelo seguinte ângulo. Cristão, né? Trazendo agora a responsabilidade pro cristão. Porque o cristão, o que acontece? Desculpa, só fazer a introdução. O cristão, a gente sabe que é preguiçoso pra essas coisas. Tem uma galera que, mano, entrega nas mãos de Deus e vai, entendeu? Aí na hora de voltar, pega o primeiro santinho que vê na rua. Cara, é difícil. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Difícil. Vai lá e vai naquele lá. Cara, sabe qual que é o grande problema? Eu creio que de muitos anos para cá criou-se um preconceito. E aí aqui a gente abre também um leque. Primeiro, de não se falar de política nas igrejas. Isso. As igrejas tradicionais, históricas, normalmente não falam, não discutem, não debatem, etc. Então são meio que radicais por um lado. Em contrapartida, existem algumas igrejas de segmentos neopentecostais e tal. Não que não existam tradicionais também que façam isso, quero deixar bem claro aqui. Tal. Fala de tudo, né? Mas que rifam, cara, o púlpito também. Eu já vi. Pro outro lado. Eu já vi essa parada. Não é verdade? Então, tanto tem aquele que não fala, quanto tem aqueles que é cabresto, tá certo? Os caras fecham a porteira na igreja e falam, ó, esse aqui é o nosso candidato, nós temos que eleger esse cara aqui, porque esse cara vai trabalhar para os interesses da igreja ou alguma coisa assim. Isso. E também tem um toma lá da cá, meu. Ó, a gente vota nele, mas o cara de fato, que é o, abre aspas, dono daquela denominação, fechou lá um carguinho. Isso tem, mano. Tem. Isso tem. Tá? Então, é aquilo que a gente falou, não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Entendeu, velho? A gente gosta assim. Então, isso tem. Aí, o que acontece? O cristão, ele é meio que... Ou ele vai para um lado muito radical aqui, ou para o outro lado radical lá. E na realidade, cara, você tem que ser sensato. O cristão, ele em primeiro lugar, um mordomo por função. Não ache, cada um de nós que fomos resgatados por Cristo, que a obra da criação, o cosmo, a polis, entendeu? Meio ambiente, questões sociais e tal. Não acha que a gente foi resgatado por Cristo e vamos morar num céuzinho bonitinho, rua de ouro, casinha, galardão. Não, cara. A visão você foi resgatado por Cristo para poder, vem o teu reino. Então você tem que olhar a tua cidade e falar assim, cara, esse lugar aqui tá sujo, vou limpar. Perfeito. Tá certo? Ou aquilo ali é uma injustiça. Vou zelar, né? Aquilo ali é injustiça, eu tenho que cuidar e tal. E aí, na hora de você escolher o seu representante legal, porque o cristão, ele é mordomo e ele é cidadão, cara. Ele tem que fazer uma escolha extremamente consciente. A minha visão é essa. Tá? Então, qual que é a grande discussão? A grande discussão é que hoje as ideologias políticas estão se sobrepondo à doutrina, à sã doutrina bíblica. É a questão do relativismo, a questão dessa contemporaneidade. Tá? Então a gente pega os valores bíblicos e põe de lado, e a minha ideologia é aquilo que eu creio, aquilo que eu enxergo, é aquilo que a gente falou antes ali sobre o ponto de vista. O objeto que foi daqui para cá. Não, segundo o meu ponto de vista, aqui eu posso e tal, e tal. E aí a gente coloca acima, tá? Mas, quando eu olho na perspectiva de que eu sou um mordomo, fui salvo por Jesus, para fazer um negócio acontecer de forma correta, você tem que seguir. Só que tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a fé, ela também é utilizada para interesses
político. Nossa, velho. E é escuso. Vou falar um negócio aqui, cara. É zoado, né? Eu vi uma postagem do presidente. Aham. É um garotinho num monte. Qualquer um pode... Eu ia ver, você não Cara. consegui ver hoje. É um absurdo, cara. Eu não vi. Cara. O que rolou? Eu vou te falar. O presidente coloca um vídeo do menininho falando assim: quero 5 minutinhos de vocês para vocês Dá assistirem. atenção, né? Dá atenção aqui o vídeo do menino. Uhum. Aí o menino tá lá no monte. Um menino, já começa por aí já. Sei Eu lá, já deve ter fiquei- os seus quando eu vi que 11 era um anos, menino, eu já- por aí 12. É. Ele abre a Bíblia: eu quero trazer uma palavra de Deus porque existe Jesus e Barrabás. O Brasil tem jeito, vocês têm que escolher Jesus. Não escolham Barrabás. Mais ou menos isso. Então, cuidado, ó, a vida tem... Jesus não veio para matar, meu irmão, o ladrão veio e tal. Ô, cara, o presidente pega isso aqui e traz para poder acomodar aos seus interesses, cara. É real. É real. Meu Deus, cara, que loucura, mano. Que loucura. Mas eu não faço desassociação com aquele cristão que pega um texto do pastor Henrique Vieira, que na minha opinião é um socialista, e pega a palavra e condiciona de acordo com a ideologia dele. Não vejo diferença. Porque os mesmos que metem o pau nesse tipo de vídeo, que eu acho zoado, Aprovam outro tipo. aprovam outro tipo. E o cara que pastor mete o pau aqui aprova... E um pastor que celebra o casamento dos homossexuais e tá tudo bem, que a igreja dele é tudo... Gente, eu amo vocês, homossexuais. Vocês são incríveis, vocês são amados, vocês são escolhidos por Deus também. Mas a prática do pecado existe, é real e a Bíblia é muito clara em relação a isso. Então existem valores que a sociedade cristã hoje está negociando demais. Sim, E entra nisso que você falou. sim. Então, tá vendo o caminho de novo? Não, é de um lado e de outro, cara. Tá errado, cara. Eu vejo extremismo dos dois Dos lados. dois lados, Eu cara. falo, Tá meu Deus, errado. onde a gente vai Tá parar? errado. Eu até comentei, falei com você também quando a gente se encontrou da última vez, cara, que o presidente falou assim: eu vou nomear um ministro da Cristão. horrivelmente evangélico. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui: ai do Brasil se cair nas mãos dos evangélicos. Ai do Brasil. Cara, os evangélicos não têm unidade entre si, mano. Cada um atira para um lado, cada um crê numa coisa. Não, mas são os valores da família, de tal. Ô, meu, isso daí é princípio de vida, isso não tem que entrar em questão. Entendeu? Mas, meu, quando eu vejo aquele grupo de lideranças, abre aspas, evangélicas, e ali do lado do presidente, você acredita que os caras estão interessados em... Os caras estão interessados em poder, mano, em prestígio. É real. Para. Vamos botar os pés no chão, sabe? Vamos ser francos. Aí o pessoal se deslumbra. O presidente é pela família. Cara, eu vou falar para você, cara, na boa. A minha posição em relação a isso é olhar aqui, olhar ali, o que é bom é para a gente poder fazer e o que não é para a gente rechaçar. Não importa quem esteja lá, cara. Sim. É o que eu penso. Mas isso é um fato, cara, que está acontecendo e é muito ruim isso. Por quê? Porque uma coisa é a gente trazer os valores cristãos para uma sociedade como um todo, e a igreja, até ouvimos essa mensagem em nossa igreja ontem no culto, o Rodrigo Cavalcante, que é o pastor de adolescentes lá da igreja lá, cara, ele trouxe uma mensagem muito legal falando sobre isso, sobre o contraste com o mundo, com o sistema mundo. Ou seja, a gente até conversou aqui no começo, Gabriel, se o mundo está indo para a direita, nós vamos para a esquerda, enquanto cristãos e igreja. Se o mundo vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Se o mundo sobe, a gente desce. Se o mundo desce, a gente sobe. Essa é a parada. Tá? Então é nisso que eu creio, é contrastar com as questões do mundo. Agora, contrastar com as questões do mundo não é pegar minha Bíblia e bater na cabeça do cara que não vive debaixo do mesmo guarda-chuva que eu vivo. Sim. E querer que o cara obedeça as mesmas regras que eu sigo. Não é assim que funciona. Cara, ninguém acorda, Patrick, dizendo assim: acordei hoje, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus. Um ímpio, sabe? Não rola isso. Cara, é o Espírito Santo que toma pela mão, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que toma pela mão, leva a Jesus, e Jesus leva a Deus. Ninguém é bom o suficiente para acordar dizendo assim: vou buscar Deus hoje, vou ser justo. O dia está ensolarado. Ensolarado. Não existe isso, tá certo?
Então é o seguinte, se não existe isso, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a nossa função é ser luz. Sim. Mas nem todo mundo vai querer, sabe, vir para a luz. Tem gente que vai querer andar em trevas, tá certo? Real. Aí, a sociedade, por exemplo, conquistou aí, através da política, direitos civis para homossexuais. Uhum. Assim como eu não acho correto o que estão tentando fazer, dizendo assim, ó, tem que ser assim, vocês têm que aceitar que seja dessa forma, eu acho que isso é uma mão de via dupla. Total. Eu acho que tem que ser respeitados os direitos civis que os caras adquiriram. Com certeza. Ponto. Se é um direito, Ponto. ponto. Tá certo? Aí, a Constituição, por exemplo, garante liberdade de culto, etc. Então é o seguinte, na minha igreja, nós temos uma prática cristã em que acreditamos. Então, nós estamos debaixo de uma cobertura e que entendemos ser Deus trazendo para a nossa realidade. O cara que entrar debaixo disso aqui, ele tem que entender que aquilo ali é verdade. Se ele entrar lá e dizer, isso aqui eu não acredito, então a gente não tem Não liga, vai fluir, mano, não vai fluir. Tá, você na sua, eu na minha. Agora, não venha você querer interferir aqui. Sim. E eu não vou querer interferir lá, porque não é minha função. Minha função é o seguinte, cara, é ser sal e luz, ponto. Quem convence é o Espírito, quem salva é Jesus, que leva a Deus. Acabou. Perfeito. E a gente ora por todo mundo, e a gente quer viver em paz com todo mundo. Essa é a grande questão. Agora, valores, cara, cristãos e tal, são inegociáveis. Inegociáveis. Entra muito Não rola, naquilo cara. que você estava falando sobre a postura do cristão lá dentro, né? Sim. Da prefeitura, lá dentro do sistema político. Como isso é para tudo na vida, né? Tudo, cara. Tudo. E às vezes nesse movimento, nesse crescimento da contemporaneidade, do relativismo dentro das igrejas, é muito nítido ver quem é e quem não é. Eu acho que os mais experientes, na verdade, conseguem ver isso, né? Esse contraste entre o cara que realmente entendeu a palavra e não negocia os valores e aquele que adapta a palavra segundo os seus interesses. Sim, exatamente. E aí eu não vejo distinção. Uma briga muito grande que eu entro às vezes com pessoas que eu conheço é justamente essa, Marcelo. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve uma festa na minha empresa que foi um lance temático que toda empresa tem. Vamos fazer um arraial, cada um traz um negócio aqui e a gente come. Não teve nem caracterização, foi só o lance da comida. Vamos trazer, cada um traz um negócio aqui. E aí, dito e feito, um monte de gente levou. E um cristão falou que não ia participar por conta que era arraial e é negócio de santo, esses negócios e tal. Eu perguntei, poxa, mas é uma questão do socializar, não tá cultuando a um santo nem nada, né? E no seu coração isso não tá acontecendo, é mais o lance de socializar. Não, mas eu não vou participar, não me sinto à vontade para isso, não vou comer e tal. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Aí só como a gente tem um pouco mais de amizade, tal. Mas na sua casa tem Netflix? Na sua casa tem televisão também? Você tem acesso a todas essas coisas? Você é uma pessoa que além dessa postura adota outras para endossar ainda mais o que você está falando, ou é só isso? Né? Então, assim, é o lance moral e religioso que muitas vezes também impede da gente enxergar um contexto todo, maior, o todo, né? Sim. As vias, igual você falou. Eu costumo dizer que eu trago para minha vida, tá? Sim. Cara, eu me nivelo por baixo, velho. Entendeu? Me nivelo por baixo. Ontem mesmo, me ensinando louvor, no final lá, eu falei para a igreja, eu falei, ó, eu que não cuide da minha vida, não. Daqui a pouco eu tô no fluxo, cara, com o mundo. Seguindo. Deus tem misericórdia de mim, porque nós estamos aqui em 4. Dos 4, o pior pecador que sou eu, velho. Entendeu? Então eu acho assim, muito melhor a gente logo chegar diante de Deus falando, eu sou essa porcaria aqui, tem misericórdia, me ajuda, me traz, me ensina, porque senão a gente às vezes, para poder até manter uma aparência e tal, a gente sobe num pedestal e tudo, e aí a gente fica, não, tal, mas aí é como você falou, outras coisas a gente tolera, a gente não deixa passar isso, mas aquilo passa e tal.
É claro que a gente não tem que esculhambar também, dizer, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou um pecador, então Deus entende. Não, não é assim, entendeu? A Bíblia fala, onde abunda o pecado, superabunda a graça, mas por conta disso, vamos permanecer no pecado? Paulo fala, não. Tem uma continuação nesse texto. Não é verdade? Por conta disso, vamos então entrar na libertinagem, fazer o que a gente quer em qualquer área da sociedade, na família, no casamento, nos relacionamentos, na escola, no trampo. Não, cara. Não. Teve uma mensagem aqui, Marcelo, que ela foi intitulada como Corrupção Começa em Casa. Na sua opinião, ela começa em casa? A corrupção começa nos relacionamentos. Entendeu? Corromper... eu tenho meio que uma distinção, uma similaridade, aliás, de entender como seja a mesma coisa que adulterar. Entendeu? O sentido original. Adulterar isso tem esse sentido, então você adultera, você tira o sentido daquilo. Corromper é a mesma coisa, né? Se a gente for entender o que é corromper e a gente voltar para a questão original lá, você lembra que na criação do homem, e aí quando Deus fala assim, é assim, tal que a gente tem que viver, houve ali a ideia de corromper, né, um princípio, que aí Satanás chega para Eva, e aí depois se estende ao seu esposo, Adão, o seguinte, não é bem assim, cara. Entendeu? Pode comer sim, é que Deus talvez esteja escondendo alguma coisa de vocês, e aí se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele não quer que você seja igual a ele, então, e aí há uma corrupção ali, entendeu? Eles se corrompem, aí pecam e tal, então vem já daí, dos relacionamentos e tal. Poxa, cara, a gente na nossa falha, quando a gente erra, por exemplo, na criação dos nossos filhos, cara. Sim. E aí muitas vezes a gente corrompe algumas verdades, a gente barganha até com o próprio filho, cara. E aí começa em casa, quando a gente erra com a esposa, entendeu? Começa em casa, começa. Começa. Eu acredito. Começa em casa, nos relacionamentos familiares, e isso se estende para todas as camadas da sociedade. Aí o cara corrompe na empresa, o cara corrompe na escola, o cara corrompe na rua, o cara corrompe. Por causa do pecado, velho. Isso é pecado, mano. Total. Entendeu? Então a gente tem que pedir misericórdia a Deus. Pedir ao Espírito Santo nos ajudar a mudar essa realidade. Senão, a gente vai ficar no pecado, né? Entendeu, cara? É um exercício que eu tava fazendo com os meninos aqui. Que muitas vezes a gente tá preocupado às vezes a gente tem umas conversas bem reflexivas aqui, eu e os meninos aqui e tal. O Rods, então, que não está aqui hoje. Daqui da nossa equipe aqui do podcast. Do podcast aqui, rapaziada. Umas conversas filosóficas, cristãs. Fica todo mundo viajando nas ideias. Umas viagens e tal. É legal. Não, porque eu acho, porque eu penso, aquela coisa assim, né? Sim. Mas a gente sempre tem aquela frase, mas o que a Bíblia acha, né? O que Deus acha? Né? Às vezes a gente tem a gente quer falar de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, de coisas que a gente viu, erro dos outros, mancada dos outros, de líderes religiosos, de pastor, de profeta. Tem umas histórias cabeludas aqui. Eu também tenho algumas. Vamos começar a sessão Histórias Cabeludas. Ih, mano, o podcast tem quanto tempo de duração? A gente deixa rolar aí, cara. Porque se for falar de história cabeluda, mano... Não, mas não vamos entrar muito Alguns episódios, é uma série que vai ter. O Otávio tá louco, Valvinha. Rapaz. Não, mas uma história assim, por exemplo, falando, não sei nem se é corrupção, mas é de postura mesmo, né? A Bárbara, que é minha futura esposa, ela trabalhou 6 anos para um cara, né? Eu já contei isso, não sei se eu contei aqui no podcast, mas trabalhou 6 anos para um cara e ela sempre foi uma ótima profissional. E nos lugares onde ela passou, ela ficou muito tempo assim. Sim. Aí trabalhou para esse cara que se diz cristão. Né? Ele provavelmente não vai ver isso, mas se você vê, você não é cristão. Você está muito longe disso. E não depositou fundo de garantia durante acho que uns 4, 5 anos por aí. Não depositou. Contabilidade totalmente bagunçada.
sempre atrasava salário, sempre atrasou. E vai para a igreja todos os domingos, certo? E aí sempre dá uma desculpa, aí negociaram, ela saiu de lá e negociaram para os valores, tudo certinho e tal, e o cara paga pequenas parcelas muito atrasadas de Difícil, não sei, né, de mano? X reais, assim, sabe? É difícil, cara. Então, assim, são episódios como esse que acabam queimando o filme do cristão, e aí acaba se tornando uma visão ruim das pessoas em relação ao evangelho, em relação à política, em relação a tudo, né? Acho que a política ela entra até aí nessas questões, né? Se o cara do bom testemunho, questão dessa plataforma política que você estava comentando, eu vi de perto essa questão da rifa, né, que você falou? Rifar? Como que é? Da barganha, né, cara? Não, de botar... esses são os vereadores da nossa igreja. Sim. Os caras fecham a porteira ali e falam, isso aqui nós vamos apoiar e tal. É cabresto, voto de cabresto e tal. Sim. Aí, em época de eleição, o cara vai nas igrejas, aí ora pelo cara, fala, essas são as opções que vocês têm, né? Votem neles aí e tal. Por um tempo eu achei que não tinha muito problema isso, depois eu comecei a repensar um pouco mais sobre isso. E meus últimos candidatos foram não cristãos. Por que pareça. Todos assim, né? Meu último candidato não entrou, mas ele era não cristão, mas era um cara que eu vi que tinha um trabalho sério, que tinha ali no bairro onde eu moro, é um cara sério, um cara que faz ali por aquela região, tá sempre por ali, e aí eu falei, vou votar nesse cara. Fazer um paralelo aqui, pra gente entender como é que funciona isso. Também é uma questão do que eu creio, né? Casamento não é uma instituição de privilégio de salvos por Jesus. Casamento é uma instituição dada por Deus para o homem, crente ou não. Sim. Certo? Certo. O cara não é cristão, ele se casa e, cara, muitas vezes o cara tem um casamento da hora, enquanto a gente dentro da igreja tem um casamento às vezes que não é tão bom. Tá certo? Certíssimo. A política é a mesma coisa. Às vezes o cara que é um cristão, que vai pra igreja, tal, mano, só apronta. Tem um cara que não é cristão, no sentido de não ir pra igreja e tal, tem uma postura muito mais idônea do que aquele que é. Total. Tá? O que eu também costumo dizer é o seguinte, cara. Esse negócio de cristianismo, de você, como é que você pesa, como é que você mede isso? Primeiramente em si, é lógico, é um caminho. Não importa em que posição do caminho você esteja. O que importa é o seguinte, que a direção é a cruz de Cristo, que tu tá no caminho e na direção. O que tu não pode é estar fora do caminho e na direção contrária, a cruz de Cristo. Então, tem gente, cara, que está no começo da caminhada, mas o cara está olhando para a cruz de Cristo e está falando assim, mano, é ali que eu quero chegar, velho. Então o cara pisa na bola, o cara dá mancada, mas tu olha o jeito do cara, tu fala, mas esse cara aqui pisou na bola, mas o coração dele não está nisso. Ele falou, pô, eu errei, agora eu vou levantar e vou caminhar. Sim. Perfeito. Tem cara que está mais perto daquele objetivo, e aí tem porque a vida de santificação, né, aquela coisa toda. Agora, tem cara que tu nota, que está fora dessa parada, ele não está nem aí, mano. Você nota, é nítido, dá para perceber. E aí, o próprio Espírito Santo, né, testifica. Total. Eu acredito nisso, né, cara, que quando a palavra de Deus revela ali que o Espírito Santo, ele próprio vos ensinará, até por causa da própria teologia. A palavra de Deus, ela é infalível. O que falha é a leitura que os sujeitos fazem da palavra, tá certo? Sim. Mas quem proferiu a palavra, que é o Deus da palavra, ele tem a verdade. Aliás, a verdade é uma pessoa. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu sou o caminho, então o caminho é uma pessoa, eu sou a verdade,
A verdade é uma pessoa, eu sou a vida é uma pessoa, é Jesus. Tá certo? Então, ele é a palavra encarnada. Ali está a verdade. Ali, um dia, nossos olhos serão desvendados diante da verdade. Perfeito. Tá? E aí, lá diz assim, o próprio Espírito Santo, que é o ajudador, é o facilitador do workshop da vida, vos ensinará, entendeu? Então, quando a gente quer andar mais perto, quer conhecer um pouco mais, por isso que eu gosto música popular brasileira, às vezes tem muito mais verdade do que música da igreja, velho. Total. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? É meio por aí, velho. O Patrick não conhece essa. Ah, mano. Não conheço. Hardcore, mano. Eu sou roqueiro, né, mano? Claro que conhece. Mas é. Perfeito, bem por aí. cara. Perfeito. Ainda dentro... E as lideranças hoje precisam ter um olhar um pouco crítico também para essa questão da política. Tá, beleza. Você vai entender onde eu quero chegar. A gente precisa ter um cuidado nessa comunicação com a igreja em relação à política, esse tema político. Tá legal. Né? Eu conheço muitos pastores reformados, né, numa linha mais reformadas, que eles defendem um lado. Defendem um lado, seja direita ou esquerda, não importa. Ok. Isso gera muita treta, velho, entre os membros, né? Sempre. Às vezes o cara vai fazer um Twitter e dá ruim. Dentro da igreja dele gera uma divisão, é absurdo. E, bicho, como lidar com essa questão, velho? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, aí você falou de Twitter, então a gente entrando nessa questão desse tipo de comunicação, quem é do marketing sabe que a galera... Tua área, né? Minha área, Tua área. Que pessoas seguem pessoas. Pessoas não seguem instituições. As instituições que ainda algumas são seguidas, que são muito tradicionais, mas de fato, quando, por exemplo, uma empresa, você tem a cara daquela empresa, você fala, caramba, você olha aquela pessoa, né? Aí você pega essas grandes empresas aí, globais aí, você pega a Apple, tem uma cara, não tem? Tem. Você pega a Tesla, tem uma cara, né? Então pessoas seguem pessoas. Aí quando você chega numa igreja, você está lá numa comunidade, aí tem um líder lá que é o pastor, né? Então você olha assim e fala, que caramba, o pastor tem essa posição, será que eu sou obrigado a seguir essa posição dele? Porque eu sou membro da igreja ou ele é meu pastor? Sim ou não e tal. Eu tenho uma realidade lá, eu convivo com o meu pastor Alexandre. Sim. O pastor Alexandre, ele é um cara que... Precisa revelar, mas... Não, que permite... Não, ele é um cara que permite que tu tenha um relacionamento de irmão, de amigo. Sim. Porque você tá ligado que tem igreja que é assim, né, mano? Aqui tá a galera e aqui tá a liderança, tá o pastor. Os caras são meio que deuses, né, na parada. Isso existe. Entendeu? Só chega até mim em último caso. Né? Lá na nossa igreja, por exemplo, eu lido com o meu pastor, que é um cara que senta na roda com os homens e fala, meu pecado é esse aqui, cara. Pisei na bola nisso aqui. Irmãos, vamos orar aqui. Cara, e aí a rapaziada se iguala. Isso é legal. Sim. Então ele tem a posição política dele, né? Que ele tem todo o cuidado de como ele trata disso. Já tem caras que são mais abertos na sua posição política. Para mim, aí é como eu enxergo, tá? Essa questão de esquerda, direita e tal, ela funciona basicamente assim, né? Os pensadores, as filosofias e tal, vêm pelos anos, e aí as pessoas vão aprendendo, e é característica do ser humano tomar partido, ir para um lado e para o outro. Isso aqui que eu penso, então se junta em grupo aqui, aquilo ali que eu penso e tal. Isso aí aconteceu, na minha visão,
essa coisa de você se juntar em grupos, também por causa do pecado, cara. Lá no começo de todas as coisas, quando foi necessário Deus confundir os caras, porque os caras estavam com umas ideias muito loucas. Deus falou, não, mano, não é assim não, então peraí, né? Babel, aquela ideia. Então a galera se junta aí, cada um na sua ideologia e tal. Acontece que hoje o que a gente vê é de fato, Patrick, uma guerra de narrativas muito grande, tá? Sim. E fica uma briga de narrativas e narrativas e narrativas, tá? Só que uma coisa é certa, quando a gente pega um pacote para a gente poder abraçar aquilo como ideologia política, sendo cristãos, não tem como você cumprir parte daquilo e a outra parte que não interessa, deixar de lado e ainda assim abraçar aquele grupo e trazer para si e falar, não, eu creio nisso, mas esse grupo meu aqui acredita naquilo e tal. Vamos lá, qual que é o crente que acha que, por causa de ideologia política, o seu grupo pode tacar fogo em prédios, queimar pneus numa via? Qual que é o cristão que acha, porque sua ideologia política, o cara pode fazer isso? Pode entrar em propriedade produtiva e destruir mudas e tal, por causa de ideologia política? Ou então diz que no Brasil houve ditadura. Qual que é o crente que acha que é da hora mesmo, vagabundo tem que morrer mesmo e tal, e não quer entender? Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Algum crente que acredita nisso já pegou um garoto que acabou de sair de liberdade assistida da FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, e levou para casa para passar um final de semana com você? Já foi lá dentro da cadeia, meu irmão, sentar com os caras, comer com os caras, para poder falar assim, só quando você faz isso é que você pode bater na mesa e falar assim, porque eu fiz, viu, Patrick? Sim. Eu fiz o I-35, o I-34, estava até te mostrando uma foto da rapaziada lá, sim. né? Que a gente andava um tempo lá dentro. E é o seguinte, sentei do lado de alguns moleques e falei, pô, rapaziada, vocês estão vacilando, cara. Os moleques com quem vocês fazem correria aí fora, não vieram nem trazer uma bolacha de água e sal para vocês aqui dentro, mano. Sim. Então para com isso e tal. Mas eu levei para minha casa, vamos passar um final de semana lá em casa. Então tem propriedade para poder falar. Você entendeu? Sim. Então, o outro lado, né, da moeda e tal. Só que tem um detalhe. Aí tem o direitismo, a extrema-direita, o esquerdismo, a extrema-esquerda. Vamos deixar isso aqui de lado? Agora eu vou usar um termo aqui, que também eu quero colocar entre aspas, para que vocês entendam. Eu, respeitando, por exemplo, o que as pessoas pensam, discordando, mas respeitando, vou fazer o quê? Cara, eu sou conservador, mano. Sim. Entendeu? Sou conservador no sentido de olhar para essa cosmovisão que eu tenho aqui e falar, não, isso aqui é o que Deus fala, é por aqui. E é o que eu quero seguir. Entendeu? Sou conservador nesse sentido. Entendeu? Agora, eu vejo problemas de um lado, do outro, aqui e ali. Eu quero estar fora disso. E onde eu vou, no meu trabalho, por exemplo, dentro da política e tal, na sociedade, é assim que eu penso, mano. A gente tem botado a galera muito tudo no mesmo saco. Esse que é o problema. Dentro disso que você está falando, né? Porque se você se declarar, por exemplo, conservador, a galera vai te ligar ao Bolsonaro e acha que o jeito dele é o mesmo que o seu, e não é, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara querer ser a favor dos mais vulneráveis também não tá errado. O cara tá certo. Por aí vai. Aí o cara é taxado de esquerdista. Você é louco. Você é a favor lá do que acontece na Cuba. Você é apoiador do Lula. E muitas vezes não é, cara. São visões de mundo, igual você falou, né? Eu sou prova viva que 2014, 2015 foi o pior ano da minha vida no governo Dilma. Pra mim foi o pior. Se expondo aqui pra vocês. Eu fui afetado. Pra mim, o governo naquela época, os escândalos, Petrobras e tudo mais, pra mim foi horrível. Foi horrível. E eu não curto a parada por causa disso.
Assim como eu não curto tudo que acontece hoje no governo do Bolsonaro. Principalmente essas narrativas, usar da fé, coisas que ele fala e tudo mais. É complicadíssimo, mas eu não compactuo. Eu sou um ser humano independente que tem meus valores, meus princípios, que acredita num Deus que tem como princípio os valores de Jesus, os valores de Cristo sobre nós. Esse é o maior que precisa nos direcionar. Você lembrou claramente o papel de Daniel naquela época, no governo daquela época, de não negociar os valores. E a gente tem negociado demais, né? Essa geração, principalmente os mais novos, estão vindo negociando com força, assim, valores e princípios para quê? Para se adequar ao mundo. Então a fala do pastor que você citou, Sim. é real, cara. Sim. A gente não tem que querer ser bonzinho. Agora eu tô pregando já, né? A gente não tem que querer ser bonzinho para agradar o mundo. E aí tu comprou uma briga, né, cara? Você compra uma briga, mas você defende o valor que é teu, que você vive e é feliz por isso. E tá tudo bem. Você tem paz, você dorme, põe a cabeça no travesseiro e fica em paz porque você não negociou. E assim, cara, com todo respeito, sabe? As pessoas às vezes tratam com muito mais peso essas questões justamente por não entenderem essa questão do amor, né? Sim. O que é o amor de fato, cara? Ainda ontem também eu estava falando sobre isso. É engraçado que o texto de João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por todo aquele que nele crê. De fato, esses que crerem não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Então é João 3,16. A primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 16, fala assim: nisso está o amor. Cristo entregou a sua vida por nós. Agora, nós devemos entregar as nossas vidas pelos irmãos. Pelos outros. Perfeito, cara. Entendeu? Aí, beleza. Então é o seguinte. Eu tô salvo. E a gente falou de bolha outro dia. Foi. Tá? Tô salvo, tô dentro da minha bolha. O cara tá do lado de fora. O cara não é cristão, mano. Tá certo? Porque o cara tá fora da minha bolha. Beleza, mas vamos botar a cara fora da bolha. A gente estava falando agora, por exemplo, de homossexualidade. Eu tenho alguns conhecidos e alguns amigos que são homossexuais. Não é? E para todos eles, eu já falei o que eu penso. Sim. O que eu acredito. E nós convivemos no trabalho. Deixou de ser amigo? Não. Pelo contrário. Sou grandes amigos. E tenho maior liberdade para falar, eu não acredito. E assim, para mim é uma questão de identidade, tá certo? Que a originalidade do pecado está na identidade. Eu lembro de Satanás falando para Jesus: se você for filho de Deus, transforma isso naquilo, faz isso, faz aquilo. Sendo que pouco tempo antes, o próprio Deus virou para Jesus e falou assim: você é o meu filho. Então Satanás sempre vem na questão da identidade do cara, colocando em xeque, colocando em dúvida a identidade. Então, para mim, o que as pessoas estão vivendo, na realidade, por conta do pecado, cara, uma grande crise de identidade. Não sabe quem são. Real. Mas aí não, eu sei quem sou, tá bom, cara. Para mim não é, para você tá. O que a gente vai fazer, meu? E eu disse antes, a gente só precisa ser sal e luz, continuar sendo sal e luz, entendeu? Simples. Desse jeito. Então, mano, dentro dessa questão toda que você até fala, como que as igrejas reagem a tudo isso, a um lado, a outro lado e tal, tem que se ter muito cuidado, mano. Tem que ser muito cuidado. Você falou da liderança, que a liderança coloca a sua posição política, as pessoas seguem, não seguem, tem que ter muito cuidado. Agora eu só acho também que as pessoas têm que ter liberdade para poder falar umas com as outras, sem ficar essa coisa de mimimi. Tá ligado? Total. Mano, não chega... Pô, eu penso isso, cara, você pensa aquilo e tal, sabe? Eu tenho uma tática que é a seguinte: por que você pensa isso? Que provavelmente para ela acreditar nisso, ela viveu alguma coisa relacionada. É muito raro assim os casos onde a pessoa não tem propriedade naquilo que ela viveu. Por exemplo, ela defende uma parada porque ela sofreu por causa daquela parada.
né? Eu não me lembro um tema agora, mas tem vários, mas de repente a pessoa tem uma experiência negativa com aquela situação e por isso ela defende, né? E aí você começa a entender, pô, agora eu entendo porque você pensa assim. Sim, e existem muitas pessoas assim, existem muitas pessoas que são influenciadas e vão porque tô aqui, É o vambora. momento, é o hype do momento. Exatamente, entendeu? Então tem muito disso. Eu até fiz um comentário hoje. Aí, desculpa, quando a pessoa não viveu, não tem experiência, ela fala, você tá falando bosta. Aí eu falo, eu vou falar Sim. eu de boa. Hoje eu até fiz um comentário assim engraçado, até meu filho... Você tá falando o quê? Tá falando bosta. Meu filho respondeu o meu comentário, mas assim, eu tava sendo muito genérico na parada lá, né? Que é o seguinte, ó, hoje foi um dia do Maria vai com as outras. Mano, quem é a fadinha do skate, mano? Pode crer. Mano, hoje um monte de gente curte skate pra caramba, que nunca curtiu. Pensei a mesma coisa hoje de manhã. Você pensou nisso? Não conhece. Não, os caras agem na internet como se tivessem cuidado da menina enquanto a mãe foi trabalhar. Exatamente. Como se conhecesse e tal. Nunca ouviram Já falar. é da minha família agora. Mas aí entram... Não é verdade? Entraram numas dizendo, uau! Ontem, mano, o cara não falou... Agora, eu não tô falando do povão, assim, como... Não é isso, não. Até eu mesmo falei, pô, parabéns, da hora, mano. A menina com 13 anos, mano. Andou pra caramba lá, né? Mas eu tô querendo dizer, por exemplo, tem político aí que botou, pô, parabéns e tal. Olha que legal a menina. Mas nunca propôs uma lei de incentivo ao esporte na cidade. Calma aí. É assim, eles entram do nada. Tá Aqui certo. de Fala aí, boa, mano. aqui. Vai, lança o Você papo. comentou do Rod que faltou hoje, né? Olha o que ele postou, mano. Tô chorando. Aí, Roger. Uma vergonha alheia, mano. Os caras aqui pegam pesado. Coitado. Qual é o nome dele? Rods, a gente chama Rods. de Rods. Então, aí um monte de gente, pá. E eu tô falando de pessoas. Veja bem, não tô falando daquele cara que curtiu o feito da mina, que é da hora pra caramba. Não é disso que eu tô falando. Ô, vamos abrir a cabeça, vamos ser. Sim. Entendeu? Eu tô falando daqueles aproveitadores que pá. Por exemplo, eu até, de vez em quando, eu solto na rede a hashtag Somos Todos Maju. Que na época que estourou a parada lá, mano, todo mundo. Aí já não somos mais. Agora somos. Ninguém larga a mão de ninguém. Já não somos mais. Agora somos. Sei lá. São as modinhas, são as ondas que vêm e a galera é levada pelas ondas, né? Tem que parar com isso, cara. Urgentemente. Senão a gente vai caminhar pra onde, mano? E isso tá na rua e dentro da igreja, às vezes. Total. Dentro da igreja. Entendeu? Que aí, comidinha regurgitada, né, mano? Do passarinho. O cara vai lá e fala, e aí o crente não é igual o bereano, né? Opa, o cara falou ali, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Opa, pera, não é não. Ou chega aí, isso aqui, meu, me explica aí, por que você tá indo por isso? Não é não, tá aqui na palavra e tal, alguma coisa desse jeito, entendeu? Então, as pessoas, o rebanho, são levados para lá e para cá. Mas vamos ter cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Ou seja, tem gente dizendo Senhor, Senhor. Tá do nosso lado, a gente está dando credibilidade como se fosse herdeiro do reino. Segundo, pregamos em teu nome. Galera, cuidado comigo, ministrei louvor em nome. Marcelo é salvo, Marcelo é aí, pá. Cuidado, cara. Pelo fruto, a gente conhece. Tem que ter maior cuidado. Tem que ser muito criterioso, velho. Todo dia eu entro no LinkedIn, né? Eu sempre tô por lá e tal. E o onda do momento nas postagens é dessa menina. Tipo, o cara, de todas as profissões que você possa imaginar, eles pegam a foto da menina para fazer algum texto reflexivo, para falar a respeito do... É a jogada de marketing. A tal jogada de marketing que você fala. Você tem que pegar, no caso, aquilo que é, vamos chamar de onda do momento, aquilo ali vai subir para trend, aquilo ali vai bombar, e aí as pessoas têm que usar aquilo em favor do seu negócio, etc. e tal. E aí a gente vai ver a cena se repetir novamente. O que o povo tá... O que eu fico doido, velho. É que eu tô ficando velho, tô ficando chato. Ranzinza, mano, tá parecendo eu. Não, mas
o que o pessoal não percebe dessas ondas? Elas vêm com uma força incrível. É igual o açúcar que a criança come. E aí dá aquela explosão né? Energia, né? Energia, vem a energia, de repente, zera. É a mesma coisa essas ondas. Aí amanhã vai acabar as Olimpíadas, vai voltar tudo ao normal, os atletas não vão receber apoio novamente. Ou ele só recebe quando tá próximo do negócio. Eu não sabia dessa história, mas um pastor, amigo meu, o cara tem um trabalho fantástico com crianças. O nome dele é Marcelo também, Marcelo Cardoso. Ele e a esposa dele, Verônica, tem um trabalho com crianças maravilhoso, assim. Ele falando sobre esse assunto, ele falou assim, por isso que eu gosto de investir em crianças. Aí tu fala, a vida do cara é investir em crianças. De fato ele é pastor de crianças. Por isso que eu gosto de investir em crianças, né? Aí ele colocou lá, eu não sabia da história. Diz que ela foi competir não sei aonde aí tinha avião, foi de avião, mas ia voltar para longe pra caramba, de ônibus, porque não tinha dinheiro. Aí lá no lugar da competição, eu acho que é mais ou menos essa história, fizeram uma vaquinha para poder voltar. Olha só. Entendeu qual que é a jogada? Ou seja, esse monte de empresas que vai se aproveitar agora da fadinha, vai usar esse acontecimento para poder ter benefício. Para dar uma mochila, tênis. Esse monte de político e tal, que vai se aproveitar disso aqui, meus caras não vão ter a moral de falar assim, mano, é o seguinte, vou bancar 1 ano para você poder treinar pra caramba, 2 anos, vou te dar aqui Ninguém. Ou um ou outro, claro. E ela deve receber apoio assim, né? Sim. Até eu acho que recebe e tal. Mas a maioria... As Olimpíadas é bom para captar, no caso, os endorse, né? Que chama, né? Sim. Os patrocínios e tal, Sim. que chega junto e ajuda. Pelo menos nisso é um ponto positivo. Acaba Isso sendo uma vitrine legal para eles. Acho interessante. Mas Aliás, na igreja não tem isso não, velho. A igreja... não é mesmo. é trabalho de formiguinha. Não tem. Inclusive, na sua igreja tem um trabalho interessantíssimo que você me apresentou das bonecas, cara. Ah, legal. Que eu acho que isso é justiça social. Justiça social bíblica. Justiça social bíblica. Conta um pouco desse projeto pra galera conhecer. Vamos lá. É o Você seguinte. é da Igreja Batista? Eu sou membro da primeira igreja batista em Cumbica. Cumbica. Tá? Uma igreja muito querida, assim, cara. Demais. Eu estive lá recentemente e fiquei encantado com a igreja. É muito legal lá e tal. Uma igreja que nos últimos 5 anos, cara, foi prensada e forjada. Nós perdemos muitas pessoas por causa de enfermidade. E o nosso pastor titular, ele teve câncer. Graças a Deus, tá bem. Logo em seguida, a esposa dele teve câncer. Também. Uau, e pesado. também está bem hoje, graças a Deus. Bom. Mas assim, ali no nosso círculo, nós perdemos outras pessoas para o câncer e tal, e outras questões. Então a gente foi forjado ali, sabe? E aí nasceu no coração da Marta, que é a esposa do pastor Alexandre, uma mulher de Deus, cara, assim, envolvida, sabe? Em abençoar a vida das pessoas. Nasceu no coração dela algo quando ela estava sendo tratada. Na quimioterapia, na dose que ela tomou, o Espírito Santo falou com ela, a maior dose que você está recebendo aqui não é do remédio, é do meu amor. Nossa. A partir daí, ela escreveu um livro contando toda a trajetória dela, desde que ela soube que estava doente, como passou por todas as fases e tal. O nome do livro é A Maior Dose que Recebi Foi do Amor de Deus. A capa desse livro eu tive o privilégio de fazer, né? E a diagramação também dele para poder ir para as plataformas digitais foi eu quem fiz. E ela conta a história dela ali. E a partir daí nasceu o Instituto Doses de Amor. Até se a galera quiser seguir aí, eu acho bacana demais. Instituto Doses de Amor, tá lá no Insta lá, dá para seguir. Vamos colocar também, viu? Anota aí já. Eu acho show de bola. Vocês vão ver que o trabalho é maravilhoso. E aí, nasceu junto ao grupo lá da igreja, das irmãs lá, um projeto que elas chamavam no começo de oficina de bonecas. O que elas fizeram? Uma outra pessoa de uma outra igreja tinha uma parada dessa, de fazer algumas bonequinhas, e aí levava essas bonequinhas para comunidade, para outros estados, para fora do país, etc. Meu, imagina uma menininha aí, num rincão aí, que nunca teve uma boneca, cara. Então, ganhar uma boneca como forma de carinho e amor, aquela coisa. Então, as meninas da nossa igreja começou voluntariamente
a confeccionar boneca. E aí faziam lá as bonequinhas e tal. E aí resolveram fazer também jogos. Então virou oficina de bonecas e jogos Dose de Amor. Então, cara, nos últimos... Acho que elas estão trabalhando juntas já há 3 anos assim. Cara, já confeccionaram milhares de bonecas e jogos. E aí elas entregam para o pessoal que é missionário, que está no campo e tal. Então a galera vai no interior do Brasil, aí leva algumas bonequinhas e tal. Então tem, se eu não me engano, foi para o Peru, já foi também para a África, algum país lá assim e tal. E agora eu ouvi elas dizendo lá que querem fazer a primeira viagem missionária delas. Que legal. Para acho que 2022 agora. Elas querem sair para algum lugar com os produtos delas, para elas poderem falar do amor de Jesus, mostrar o amor de Jesus e aí fazer o bem, né? Sim. Levar um brinquedinho lá para as crianças e tal. Oficina de bonecas, cara, e jogos. Doses de amor, é muito show. Muito show mesmo. Um dos trabalhos que se faz lá, né? É um deles, né? Tem outros também. Esse é um deles lá, bem bacana. É incrível. Aí agora, recentemente, você está empenhado num trabalho... Trabalho não, né? Num serviço muito legal aí, que é o Imersão, onde eu tive... a honra de participar, né? A gente fez lá na live de bate-papo vocês, lá também. Que a gente falou sobre música e missão. Sim. Que é um assunto que eu gosto muito. Então te liga, né? Eu tiro aqui, ó. Tá um alarme tocando aqui, já não tá mais. Foi. E que a ideia de abordar o assunto de louvor e adoração, capacitação de igrejas, de movimentos ministeriais e tudo mais. E como que nasceu esse projeto? Como que ele está hoje? Legal. O Imersão, ele nasceu assim. Sempre entendi algo que a gente também lá na nossa igreja aborda, que é o legado. Certo. Lá a gente tem uma parada muito forte em relação ao legado. O que é? Eu tenho algo aqui que eu preciso reproduzir em alguém. Tem que pegar na mão dessa pessoa, trazê-la para cima aqui e tal. Então a gente começou a trabalhar o legado alguns anos atrás e hoje existem diversos frutos, né? Pessoas atuando, servindo a Jesus, servindo a igreja, que vieram do legado. Legal, cara. E aí, pensando com esse negócio de pandemia, aí a gente começou a ver as igrejas tendo que fazer lives e tal. A gente percebe assim que muitos irmãos precisam de ser equipados, entendeu? Precisam de ser preparados, precisam de receber informação e tal, né? E qual que é a ideia, então? Juntar amigos que tenham essa mesma visão, que a gente possa ajudar outros irmãos naquilo que é a minha área ministerial, né? Então, assim, eu sou músico, né? Como você falou, no começo sou compositor, gravei um disco solo, gravei um outro álbum com o pessoal do Verbo Vivo, né? Sim. E aí toco um pouco de violão, toco um pouco de teclado e tal, e conduzo grupos de louvor de igreja durante pelo menos 40 anos da minha vida, cara. 40 anos, mano. Comecei com 10 anos na igreja, já tocando. Coisa demais. Nossa, demais, muito. A gente tem uma certa bagagem, né, mano? Mano, 40 anos, é tempo pra caramba. É história pra contar demais. É história. Então, se a gente conhece um pouquinho, aí junta com aquilo que tu conhece, que o outro conhece e tal, por que não a gente compartilhar? Então, imersão, a ideia é essa. São encontros, presenciais ou não, né? Hoje existem os encontros digitais, né? Tem que ser, por causa da questão da pandemia, para equipar o povo para servir a Jesus, servir ao seu irmão, à sua igreja, servir ao reino, e por que não servir ao mundo? Sim. Já que a gente falou de música missional, por exemplo, nessa questão de pensar na missão da igreja, que é atingir o mundo, ganhar almas para Jesus. Por exemplo, domingo agora, ontem, os meninos, cara, passaram a tarde inteira da vizinhança escutando funk na porta de casa, no volume alto, umas letras, cara, que, não respeitam a mulher, que, sabe, horrível. E assim, na boa, a gente não quer se indispor, não quer ir lá, mano, pá, não. De vez em quando eu vou até, a pessoa, rapaziada, baixa aí e tal, né? Mas é triste. Então, assim, qual que é a música que eu posso fazer para poder chegar
nessa rapaziada. Até tava contando uma paradinha pra você que quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma garotada lá no condomínio que eu morava no Secap, e eu falava, como é que eu posso, falar de Jesus, chegar nesses caras aqui? Mano, eu sei tocar violão? Já sei. Descia com violão ali no condomínio. Cara, era um Legião Urbana e um Logos. Música que eu curto demais. Era uma Plebe Rude e um Rebanhão. E tal, cara, fruto daquilo ali, hoje pelo menos 4 ou 5 meninos que ficavam lá ouvindo a música da gente, um é pastor, outro é evangelista e tal. Massa. Fruto. Então a ideia do Imersão é juntar essa galera para, através das ferramentas, que seja um podcast, que seja uma live, que seja um encontro presencial, um workshop, um painel, uma palestra, o que for, equipar o povo, né? Nós vamos ter agora, no dia 14 de agosto, né, o primeiro Imersão presencial. Ele vai ser feito lá na PIB Cumbica, na igreja de Cumbica. Já tem, eu acho que 40 inscritos, cara. Vai ter um workshop à tarde. Nós vamos dividir por algumas áreas de interesse, liderança, arranjo. A gente está tentando ver se consegue trazer uma pessoa para falar sobre preparação vocal e tudo, né? E depois do workshop, mais para o final da tarde, nós vamos ter uma celebração juntos lá, um culto, onde a gente vai cantar, onde a gente vai ouvir a palavra, né? A gente vai saber o que Deus quer. O tema nosso lá vai ser o propósito do louvor e adoração, no contexto da igreja, né? Para que serve, por que a gente usa, todas essas nuances aí. Então a imersão é isso, cara. A ideia é espalhar, está espalhando devagarinho, a ideia é essa e logo em breve eu acho que muitas pessoas vão estar abraçando essa ideia para poder também replicar e ajudar, né? Isso já não é novo, né? Claro que não. Já existe por aí e tal. Mas a gente resolveu fazer porque era importante, mano. Entendeu? Irmãozão, queria muito te agradecer. Poxa, eu que agradeço, mano. Que possa ocorrer outros encontros como esse, para a gente servir no reino. Sim. Essa casa aqui também é sua. Sinta-se muito bem-vindo todas as vezes que você vier aqui, você e toda a sua família. Legal, cara. Vocês são incríveis demais. E para você que deseja conhecer ainda mais os projetos do Marcelo, a gente vai deixar os links aí do Imersão e também daquele projeto que ele falou das bonecas. Vamos deixar aí para você. Siga, compartilhe e se envolva de alguma forma, né? Nem que seja se voluntariando ou ofertando na vida dessas mulheres. Sim. E o Imersão tá aí para você que também curte música, louvor e adoração. Iremos falar sobre liderança, eu já estou confirmado lá também. Já quero me envolver nessa parada, vai ser muito legal. E faça parte você também. Todo o nosso conteúdo está aí disponível para vocês aqui na nossa página. Você pode curtir, compartilhar e mandar para todo mundo. Se você se identificou com esse conteúdo, manda aí para seus amigos. Marca a gente no Instagram, marca a gente no Facebook. E também conheça um pouco mais aí, tá o Instagram do Marcelão. Conheça um pouco mais sobre a vida dele, dos projetos, das músicas dele também. É um compositor incrível. Recomendo para vocês também. Marcelão, obrigado mais uma vez. Manda um abraço pra galera aí. Eu que agradeço. Obrigado aí, Patrick. Obrigado aos meninos aí, a recepção. Não sabia nem como é que abria a porta ali. Quando eu abri, eu falei, cara, tô em casa mesmo. Igreja abençoada, né? Vocês são abençoados, cara. Amém, amém. Por mais caras como vocês, Amém. no reino, para poder marcar esse tempo, sabe? Fazer diferença mesmo. Às vezes isso vira jargão, né, cara? Mas não é jargão, não, meu. De fato, a gente precisa se parecer com Jesus, ser discípulo dele e fazer acontecer. Está nas nossas mãos, a gente precisa caminhar aí. Obrigado, tá? Que agradeço por todo o conteúdo. Valeu, Otávio, valeu. Gugu Polêmico, tamo junto na área. E até o próximo podcast. Tamo junto, galera.